30 mil médicos em todo o Brasil trabalham nos setores de emergência dos hospitais. É também na emergência que aproximadamente 80% dos cerca de 8 mil médicos que se formam por ano no país iniciam a carreira. Esses profissionais vivem sob pressão e precisam tomar decisões rápidas que, em questão de minutos, podem salvar a vida do paciente. Mas qual será a melhor forma para tratar alguém que chega ao hospital inconsciente e politraumatizado? Foi pensando em responder essa pergunta que médicos americanos desenvolveram o ATLS, Suporte Avançado de Vida no Trauma, um curso que ensina os procedimentos básicos e avançados que devem ser adotados numa emergência. O atendimento ao politraumatizado é o tema do Medicina Brasil de hoje. Você vai ver como deve ser a abordagem inicial de um paciente politraumatizado e quais são as prioridades do médico numa emergência. Você vai conhecer também os vários métodos utilizados para a liberação das vias aéreas. Como identificar um trauma craniano e os procedimentos cirúrgicos que devem ser adotados num politraumatizado. E ainda, a simulação de um atendimento real num pronto-socorro. O Medicina Brasil está começando. O ATLS, Suporte Avançado de Vida no Trauma, foi criado no final da década de 70 nos Estados Unidos. O objetivo era desenvolver uma nova abordagem no tratamento do politraumatizado. O principal fundamento do ATLS é ensinar aos médicos quais são as prioridades no atendimento de emergência. O curso, que revolucionou a medicina americana, chegou ao Brasil em 1989 e já formou mais de 6 mil médicos no país. As chances de sobrevivência de um politraumatizado estão ligadas diretamente ao atendimento recebido na primeira hora de socorro após o trauma. O médico precisa avaliar as prioridades para reverter as lesões que colocam a vida do paciente em risco. Esses procedimentos fazem parte do ATLS, Suporte Avançado de Vida no Trauma. O ATLS foi criado em 1978 nos Estados Unidos, depois que o avião em que viajava um cirurgião caiu numa área rural. O atendimento no local foi realizado por socorristas que tinham atuado na guerra do Vietnã. Quando chegou ao hospital, o atendimento foi confuso e o cirurgião descobriu que os socorristas tinham trabalhado melhor que os próprios médicos e decidiu então criar um novo conceito de atendimento de emergência, o ATLS. O primeiro curso de ATLS no Brasil foi realizado no Hospital das Clínicas em São Paulo, com uma equipe treinada nos Estados Unidos. Atualmente, existem 16 núcleos de ATLS espalhados por 10 estados brasileiros. Cada curso reúne 16 alunos divididos em grupos. As aulas acontecem em 2 dias e têm a duração de 20 horas. 15 dias antes do início das aulas, os médicos recebem um livro com os ensinamentos sobre o ATLS. A primeira parte do curso é teórica, com 8 horas. Depois segue a prática. No primeiro dia, os médicos aprendem os procedimentos cirúrgicos em animais, a desobstrução das vias aéreas, a identificação radiográfica das lesões de tórax e os tratamentos em casos de choque. No segundo dia, a programação inclui trauma de crânio, imobilizações da coluna e extremidades, o atendimento inicial e a parte de provas. O ATLS oferece ao médico uma sistematização para o atendimento inicial do doente traumatizado, para qualquer médico que trabalha em serviço de emergência. Ele não é que ele ensina medicina, mas ele ensina o médico a usar os seus conhecimentos de medicina para que ele faça um atendimento o mais rápido possível. O que se tenta transmitir é que esse atendimento seja feito em 15 minutos no hospital e, com esses 15 minutos, estabilizar o doente, tratar as lesões que colocam em risco a vida desse doente e, assim, propiciar uma oportunidade para que esse doente tenha um tratamento definitivo adequado dentro da primeira hora após o trauma. É fácil identificar quando um paciente é atendido por um profissional que tem o curso do ATLS. Ele realmente realiza um atendimento adequado, ele corrige as lesões que põem em risco a vida e mais, ele faz um encaminhamento adequado, faz um contato de médico para médico e ele realmente se preocupa em que aquele paciente chegue ao seu destino de uma maneira adequada e que ele receba o atendimento definitivo na primeira hora após o trauma. O ATLS adotou uma regra básica de atendimento que serve para qualquer tipo de politraumatizado. O médico tem que obedecer sempre a esta sequência lógica.
Quando o paciente chega na emergência, primeiro é realizado um exame primário, onde são avaliadas as prioridades de tratamento que são estabelecidas de acordo com as lesões e o mecanismo delas, e também com a estabilidade dos sinais vitais. Nos pacientes com lesões graves, deve ser estabelecida uma sequência lógica de tratamento baseada num diagnóstico rápido e eficiente. O atendimento do politraumatizado deve seguir a seguinte ordem. Primeiro, checar as vias aéreas e o controle da coluna cervical. Depois, garantir a respiração e a ventilação. A terceira etapa é o controle da hemorragia externa, monitoração e reprodução volêmica. O médico deve fazer também uma avaliação neurológica. O paciente tem que estar sem roupa durante o exame, mas depois do diagnóstico deve ser aquecido para se evitar a hipotermia. Todo indivíduo traumatizado ele tem algumas prioridades que devem ser respeitadas para o melhor atendimento. De modo que foi criado por esse colégio americano uma sequência lógica de atendimento, onde não existe a passagem por uma próxima etapa sem que a etapa anterior tenha sido totalmente terminada. Então o curso ATLS ele é calcado em 5 letras, que é o A, B, C, D, E. Então o A seria a via aérea que é a parte principal do atendimento de indivíduo traumatizado. Todo indivíduo traumatizado ele pode ter algumas alterações em relação à via aérea que impedem que ele consiga respirar adequadamente. Então, se a via aérea não estiver pérvia, se a via aérea não estiver totalmente desobstruída, de nada adianta eu partir para a letra B, que é a parte da respiração. Então, se o ar não está conseguindo entrar pela boca ou pelo nariz, ele não consegue chegar nos pulmões. Então, primeiro é desobstruir a via aérea. Se a via aérea está desobstruída, eu parto então para a letra B da respiração do doente. Então, é nessa parte da respiração que nós vamos avaliar se o indivíduo tem pneumotórax ou se ele tem alguma alteração de caixa torácica que não permita a respiração adequada. Se a letra B está adequada, eu passo para a letra C, de circulação. Aí eu vou ver se o paciente teve perda sanguínea importante, vou começar a reposição de sangue, a reposição de volume, tentando melhorar então a oxigenação dos tecidos. Terminada a letra C, eu passo para a letra D, que é a parte neurológica do doente. Então, como é que está a parte, se ele está contactuando com o meio, se ele está consciente, se ele está orientado. E aí depois a letra E, eu vou fazer uma exposição completa do doente, de modo que eu tenha uma ideia de como está todo o corpo do paciente, se ele tem algum outro tipo de lesão que passou desapercebido naquela abordagem inicial. 15 minutos. Este é o tempo que a ambulância tem para levar um politraumatizado do local do acidente até o hospital. Normalmente, o atendimento inicial no local do acidente é realizado pelo Corpo de Bombeiros. O primeiro passo é colocar o colar cervical no paciente. Depois, é utilizado um imobilizador chamado de CAD, que amarra o politraumatizado. Os braços e as pernas também precisam ser imobilizados. Em seguida, o paciente é colocado na prancha e também imobilizado. Depois, segue para o hospital, onde o médico vai realizar os exames. Aqui está o paciente todo imobilizado que chegou ao hospital. Apenas para treinamento, vamos fazer a manobra do log roll, ou rolamento em bloco do paciente, para examinar a coluna cervical na face posterior. Como é que nós fazemos? Soltamos toda a imobilização do paciente. A partir desse momento, alguém já mantém a coluna cervical imobilizada. Agora, alguém mantém a coluna cervical imobilizada, um segundo médico ou técnico em emergência segura nessa posição, o outro cruza o braço, segurando, então a pelve acaba sendo segurada 2 vezes, e alguém mantém os membros inferiores também em posição. Então vamos fazer a manobra da rolagem. Ao meu comando, 1, 2, 3, já! Então, o rolamento em bloco permite a exposição de toda a coluna, tanto cervical quanto torácica e lombar, e permite o exame com palpação, identificação de hematomas ou equimoses e palpação de crepitações. As manobras de retirada de imobilização e exame da coluna junto com o rolamento em bloco são realizados depois que se fez a avaliação das vias aéreas, da respiração, da circulação e avaliação neurológica, com o tratamento das lesões que colocam em risco a vida do paciente. Portanto, esse exame é realizado na fase final do exame primário. Liberar as vias aéreas é também o primeiro cuidado que o médico deve ter ao atender um politraumatizado.
Na simulação que nós vamos apresentar, a equipe está tratando de um paciente que sofreu um acidente de carro e está inconsciente. Ele chegou inconsciente, com Glasgow de 9, mais ou menos, respiração espontânea, fazendo barulho. Pode fazer abordagem das vias aéreas. A respiração é ruidosa. Respiração ruidosa. Ok. Existe uma suspeita que tem algum corpo estranho, alguma coisa obstruindo a via aérea. Segura para mim, por favor. Mantenha o pescoço. Vamos tirar a parte anterior do colar cervical, enquanto a doutora Gisele imobiliza a cabeça. Ok. Isso, para não distender. Desse jeito, estou fazendo então uma elevação da mandíbula, tração da mandíbula. Que outra manobra poderia ser feita? Seria a elevação do mente, que pode ser feita colocando o polegar no lábio e tracionando para frente. O barulho da respiração melhora. Melhora. O Então, que nós podíamos fazer para substituir a manobra? uma opção seria deixar o paciente com uma cana de Guedel no local, que basicamente se mede do canto da boca até o lobo da orelha. Esse seria o tamanho ideal para esse paciente. No adulto, ela pode ser colocada com a concavidade para cima até chegar no palato duro. Depois se vira 180 graus e ela é colocada em posição. Melhora o padrão respiratório desse paciente? Melhora bem. E se ele tiver reflexo de vômito? Se ele tiver reflexo de vômito, está contraindicado usar a cânula de Guedel. Nesse caso, usar-se uma cânula que entra através do nariz, que é uma cânula nasofaríngea, colocada, lubrificada adequadamente, e ela é colocada. Se ela for aparecer na hipofaringe, ela está bem colocada, não provoca vômito e permite uma via aérea pérvia. Ok. Vamos supor agora que, feitas essas manobras e colocada a cânula, o paciente apresenta uma parada respiratória. Tem uma parada respiratória? Isso. Esse paciente vai precisar de uma via aérea definitiva. Ok. O que eu posso fazer até providenciar essa via aérea Ele definitiva? pode ser ventilado com auxílio... Segura para mim aqui, doutor José, por favor. Os dois dedos de cima podem manter... É uma manobra que exige duas pessoas. Ok. Então, enquanto uma pessoa segura a máscara e levanta a mandíbula para frente, a outra pessoa ventila. Ok. Com oxigênio a 100%, de preferência uma máscara com reservatório, Certo. um ambu com reservatório. E o meu objetivo é fazer uma Fazer com que o ventilação. pulmão expanda adequadamente, Isso. levando oxigênio. Está tendo Ok. uma expansão que não é ideal, o ideal é uma via aérea definitiva mesmo, que só se consegue através de intubação. Tá bom. Como eu posso monitorizar se ele está sendo bem oxigenado? Uma forma é usar uma oximetria de pulso. Ok. Coloca o oxímetro de pulso, o ideal é que a saturação fique acima de 96%. Tá bom. Pelo menos. Então, assim eu posso manter o paciente durante algum tempo, até fazer... O nível de consciência deprimido a esse ponto exige uma via aérea definitiva. Esse paciente precisa de uma intubação que pode ser feita de forma oro ou nasotraqueal. Então, por favor, vamos fazer essas duas técnicas. Ele tem alguma suspeita de fratura de base crânio? Não. Não. Então não estaria contraindicada a intubação orotraqueal nesse paciente. É necessário que a coluna cervical seja mantida imobilizada, checa-se todo o material, a luz funciona, cano de intubação, e se houver necessidade dá para ser usado fio guia também, que facilita a intubação, com cuidado que a ponta não fique além. Tem alguma coisa na via aérea? Tem um pouquinho de barulho. Tem um pouquinho de ruído à respiração. Olhando, tem secreção, estou aspirando. Sempre usar um tubo rígido para aspiração, para evitar que ele aponta. Um Está pouco de saindo secreção. também. É sangue não, parece secreção. Deve Parece um talvez pouco de vomitado, vômito, um pouco de vômito. Estou aspirando. Tem ainda secreção, dá para ver. Ok. Melhorou. Pode ligar para mim, por favor. O ideal é que não se perca muito tempo intubando sem ventilar o paciente nesse meio termo. O paciente não pode ficar mais do que 40, 50 segundos sem receber oxigênio. É o tempo necessário que a gente precisa também. Ok. Checado o material, funciona o CAF, vamos proceder à intubação. Segura para mim, por favor. Coloca-se a cânula, o laringoscópio no canto direito da boca, afasta-se a língua para a esquerda, a ponta da lâmina é colocada acima da epiglote, levanta-se a mandíbula e a epiglote também, aparecem as cordas vocais e procede-se à intubação. Cuidado para não fazer hiperextensão cervical nesse momento. A cânula é mantida em posição. A primeira coisa seria checar se o paciente foi intubado de forma adequada. Dá para ver pela expansão torácica, expande bem o tórax, dá para ver a expansão pulmonar. É obrigatório escutar o pulmão dos dois lados. Segura a cânula em posição para mim, por favor. Segura a cânula em posição. A cânula. Escuta-se dos dois lados.
E sempre essa cana deve ser checada se ela é mantida em posição a cada deslocamento que ocorrer do paciente. É insuflado o balão. Está adequadamente insuflado. E, obviamente, esse paciente precisa ser conectado a uma ventilação assistida. Ok. E Se existe houver outra técnica para Uma outra abordagem técnica definitiva? seria fazer intubação nasotraqueal. Como é essa técnica? O paciente precisa estar respirando. Se o paciente não está respirando, não dá para usar a via nasotraqueal. Qual outra contraindicação? Outra contraindicação seria a suspeita de fratura de base de crânio. Algumas fraturas graves de face podem impedi-la também, mas a contraindicação mesmo seria fratura de base de crânio ou apneia. Se o paciente estiver respirando adequadamente, a cana lubrificada, no máximo a cana número 7, escolhe-se a narina onde a cana entra facilmente, introduz-se. Às vezes é difícil no manequim, não progride. Dá o fio aqui para mim, por favor. Uma vez colocada na hipofaringe, escuta-se a saída e entrada de ar. Na hora em que o paciente vai inspirar, coloca-se abruptamente a cânula e vai. Isso. Mas está expandindo o pulmão. Ok. Novamente é necessário checar se está expandindo bilateralmente. Certo. Ok. No próximo bloco, você vai ver quais são os procedimentos cirúrgicos adotados no politraumatizado. É 1 minuto só. Para liberar as vias aéreas de um politraumatizado, o médico pode recorrer também a uma cricotireoidostomia. Este é apenas um dos procedimentos cirúrgicos a que o médico pode ser obrigado a realizar durante o atendimento de um politraumatizado. Quando tiver que adotar o procedimento cirúrgico, o médico precisa, em primeiro lugar, checar se todo o material que será necessário está disponível e próximo do paciente. Durante o curso, os alunos esqueceram de fazer esta checagem. Faltou o selo d'água e, se fosse uma emergência de verdade, o paciente poderia morrer. Depois do material checado, o médico tem que se preocupar em liberar as vias aéreas do paciente. A abordagem cirúrgica da via aérea, que o curso preconiza, é através da cricotireoidostomia, no qual a gente vai fazer uma incisão na membrana cricotiroídea, na qual a gente vai colocar uma sonda de traqueostomia para poder ventilar e oferecer oxigênio para esse paciente. É um procedimento realizado por via cirúrgica, quando os procedimentos anteriores não deram para serem realizados, ou seja, uma intubação orotraqueal ou uma intubação nasotraqueal. Quando você vai abordar a via aérea, sempre o cuidado com a coluna cervical. Ou seja, esse paciente pode ter uma lesão desapercebida de coluna cervical ou que não estabeleceu uma lesão de medula. Então, na tua manipulação, nesse procedimento, você tem que tomar cuidado para manter imóvel a coluna cervical para não agravar a condição do paciente. Você vai manter o paciente com uma pessoa fixando a cabeça do paciente imóvel, enquanto os outros cirurgiões vão fazendo o procedimento cirúrgico. Os outros colegas médicos vão fazendo o procedimento cirúrgico da cricotireoidostomia. Terminado esse procedimento, você vai recolocar o colar cervical e vai por onde você vai ventilar esse paciente. Tá? Existe um colar cervical especial chamado colar Filadélfio, que ele tem um buraco, um orifício na frente, por onde você pode conectar o aparelho respirador no paciente. A segunda etapa da cirurgia está ligada à drenagem de tórax. Algumas patologias podem trazer problemas ventilatórios, como um pneumotórax hipertensivo, um hemotórax maciço, que causaria problema na ventilação do paciente, ou seja, teria dificuldade do paciente entrar o oxigênio dentro do corpo do paciente. Então, uma das maneiras é você avaliar clinicamente esse paciente. Como você vai avaliar? Você vai avaliar olhando o paciente. Vai olhar a expansão dos tórax, vai olhar o pescoço do paciente, se tem a traqueia está centrada ou está desviada, se tem estase jugular. E vai auscultar e percutir o tórax. Na eventualidade de você encontrar um pneumotórax hipertensivo, você vai encontrar o quê? Uma traqueia desviada para o lado contralateral, uma estase jugular bilateral, e você vai ter na sua ausculta uma ausência do murmúrio vesicular desse lado e vai ter uma percussão de um som timpânico.
Quando você detecta isso, você tem que tratar imediatamente. Como é que você vai fazer? Inicialmente você vai fazer uma punção torácica. Faz uma punção com agulha no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular, tá? Procurando esvaziar, tirar o componente pressórico dessa região. Então, com isso, você melhora a parte valvulada do pneumotórax. A seguir, você providencia uma drenagem de tórax, na qual você faz no quinto espaço intercostal, entre a linha axilar anterior e média, você faz uma drenagem de tórax colocando um tubo para permitir que a saída desse ar para fora da cavidade pleural, conectada a um frasco d'água. Sempre que você faz esses procedimentos, você tem que checar o seu material. Se você tem um frasco de tórax com selo d'água, se ele está patente, se ele não está fechado, tá certo? E checar periodicamente se não aconteceu nenhum problema, caso aconteça de novo algum problema ventilatório no paciente. Outros procedimentos cirúrgicos são a dissecção venosa e a lavagem peritoneal diagnóstica. O acesso venoso que o curso preconiza é o acesso pela dissecção da veia safena no pé do paciente, próximo ao mauléolo, tá, medial. Então você faz uma dissecção de veia por onde você passa um catéter grosso. Você poderia, caso você tenha, antes de fazer a dissecção, passar dois gelcos calibrosos em membro superior, caso seja possível. Caso não seja possível fazer isso, você está autorizado a fazer a dissecção. A dissecção você coloca o catéter, uma dissecção venosa simples, tá? Você coloca um catéter. A hora que você faz a punção venosa nesse paciente, o que é importante, é que esse paciente, como ele só é traumatizado, provavelmente a causa do choque dele é hemorrágico. Ele vai precisar receber sangue. Então, para ele precisar receber sangue, eu preciso ter o tipo de sangue dele, a prova cruzada, para poder dar esse sangue. E esse tipo de método demora para ser processado. Então, quanto mais precoce eu pegar o sangue e mandar para o laboratório, mais cedo eu vou ter o sangue para dar para esse paciente. E, eventualmente, o outro procedimento cirúrgico no paciente politraumatizado, que, na verdade, seria um método diagnóstico de você diagnosticar, localizar o sangramento desse paciente. Que um dos locais onde o paciente pode estar sangrando e passar desapercebido é na cavidade abdominal. Então, a maneira de a gente fazer isso rapidamente no local, caso a gente não tenha um ultrassom, não tenha uma tomografia à mão, é fazer a lavagem peritoneal diagnóstica, que consiste em fazer uma incisão na parede abdominal do paciente, colocar um catéter lá dentro, por ele instilar soro, tá, numa determinada volume, e observar o que reflui desse soro. Se tiver um sangramento, esse soro vai voltar com sangue. E pequenas quantidades de sangramento vão aparecer nessa solução que retorna. Com isso, estaria indicado já o procedimento cirúrgico com uma localização do sangramento do paciente. 1 minuto. Este é o tempo máximo que o médico deve gastar para fazer uma avaliação neurológica preliminar num politraumatizado. O diagnóstico vai definir as suspeitas de lesões e encaminhar o paciente para o tratamento adequado. Vamos fazer o exame que compreende a fase de exame secundário, o exame da cabeça e da região cervical. Ok, começa com a avaliação do nível de consciência. O ideal seria categorizar esse paciente através da escala de Glasgow. Então, em termos de abertura ocular, abre o olho espontaneamente? Não. Não abre o olho espontaneamente. Abre o olho à dor? Abre. À dor. A estímulo verbal, não? Não. Então, ele tem 2 por enquanto. Melhor resposta motora. Ele consegue localizar estímulo doloroso? Ele flete os membros superiores ao estímulo doloroso. Então ele tem uma decurticação. Então ele tem 3 na melhor resposta motora. Resposta verbal. Ele responde, está consciente, ele orientado? fala sons incompreensíveis. Então tem 2. Então tem 3 mais 2, 5, 2, 7. Tem 7 na escala de Glasgow. A primeira coisa que deve ficar clara é que esse paciente precisa ser intubado precocemente. Ou intubado ou feito uma crictoredotomia. Esse paciente tem um Glasgow abaixo de 8 ou menos obriga a intubação precoce, via definitiva. Então eu vou começar dando oxigênio, depois eu vou proceder a uma via Vamos supor então que foi abordada a via aérea definitivamente e agora ele está oxigenado e nós vamos fazer o exame. Ok, ainda dentro do exame neurológico é importante a avaliação das pupilas. Então eu vou olhar rapidamente as pupilas. Estão simétricas? Não. A pupila esquerda é nitidamente maior, é muito maior que a pupila direita. Eu vou testar também o reflexo à luz. Pego uma lanterna e testo o reflexo à luz. Existe reflexo fotomotor presente? Existe reflexo presente. Simétrico, assimétrico? O lado esquerdo bem menos que o lado direito. Ok, então tem uma assimetria. A presença de alteração pupilar com uma anisocoria com a esquerda muito maior do que a direita e uma alteração do reflexo fotomotor fala a favor de uma lesão focal. Até podem encontrar esse paciente tem hematoma intercerebral.
cerebral, mais provavelmente do lado esquerdo. Eventualmente pode ser do lado direito também. Então, avaliado o nível de consciência, avaliada a situação das pupilas, já vimos, existe alguma assimetria de resposta motora? O paciente responde de um jeito de um lado, outro jeito do outro? Não. Existe. Do lado esquerdo ele flat e do lado direito ele retira. Ok, então tem uma assimetria de resposta motora também. Isso fala a favor, de novo, da lesão focal também nesse paciente, um hematoma intraparenquimatoso. Agora vamos proceder ao exame detalhado desse paciente. Primeira coisa, examina-se a cabeça, logo se vê um grande ferimento com fratura, afundamento e exposição de massa encefálica. Sai sangue e sai provavelmente líquor também. Esse é um ferimento então exposto, né? Um ferimento exposto de crânio que precisa ser tratado em centro cirúrgico. Se não houver sangramento grande, evidente, arterial, não vai ser feito nada aqui a não ser colocar uma compressa estéril e ele caminhar para o centro cirúrgico. Palpa-se toda a calota craniana. Tem algum outro sinal de fratura? Não, além desse identificado. Não tem nenhum outro sinal. Ok. Agora já vimos a situação das pupilas e eu vou olhar os meatos auditivos. Existe sangue do lado no conduto auditivo direito. externo à direita. Um hemotímpano ou eventualmente é uma otorragia, se estiver pingando. É um sinal que fala a favor de fratura de base de crânio. Pode ser só lesão de conduto, mas até para o contrário tem lesão também de base de crânio. Continua, se palpa agora a região frontal, já palpamos toda a calota craniana. Não tem crepitação. Não tem. Isso, aí tem crepitação no malar do lado direito. Então esse paciente tem pelo menos um LeFor 1, tem uma fratura de face. O problema dessas fraturas são o sangramento e o comprometimento da via aérea, tanto pela deformidade quanto pelo sangramento. Continua se palpando o maciço facial. E tem crepitação do osso existe nasal. fratura de base de nariz também, fratura de nariz. Ok, se houver uma fratura que se estende pela base do nariz até o zigomático, pegando o malar, então esse paciente vai ter também um LeFor 3. Isso, o zigomático também está quebrado também. Ok, agora eu vou precisar de auxílio de outra pessoa para manter a cabeça e a região cervical imobilizada e vou retirar o colar cervical, mantendo imobilizada essa região. Por favor, mantenha aqui ao nível do ângulo da mandíbula. Isso, eu vou retirar o colar cervical e vou examinar o pescoço. Anteriormente, não se vê granulado. Tem um ferimento perfurante ao nível do ângulo da mandíbula do lado esquerdo. Perfeito. Esse ferimento não deve ser explorado aqui, só deve ser explorado em centro cirúrgico. É nitidamente um ferimento que penetrou. Existe crepitação no ângulo da mandíbula, existe fratura de mandíbula também. O problema desse ferimento, o sangramento, a perda de sangue em si, o hematoma que vai comprometer a via aérea e, associado à fratura, a deformidade também, que é um novo fator para comprometer a via aérea. Eu vou palpar a coluna cervical agora. Na face posterior, existe crepitação na altura de ao nível de um dos últimos arcos costais, das últimas vértebras. Existe uma deformidade óssea evidente aqui ao nível de C6. Ok, esse paciente tem uma lesão evidente de coluna cervical também. Quando as primeiras etapas do ATLS já foram realizadas e o paciente está com sinais vitais estabilizados, o médico precisa realizar um diagnóstico mais detalhado. Neste momento, é necessária uma interpretação correta das radiografias que foram tiradas do politraumatizado. A avaliação da radiografia de tórax deve ser feita de forma sistemática, de modo que não passem despercebidas lesões que podem não ser tão evidentes. Podemos registrar a alteração que mais nos chama a atenção, no caso particular desse raio-x, é o alargamento do mediastino. Mas é importante que a avaliação global seja feita de forma sistematizada. No caso, começando na mesma sequência do ATLS, A, B, C, D. Então, A, via aérea, ver a posição da traqueia e posição dos brônquios. B, campos pulmonares. C, mediastino e área cardíaca, que tem a ver com circulação. D, avaliação do diafragma. E o E, avaliação da parte óssea, avaliação das partes moles e avaliação de possíveis catetas e outros corpos estranhos. Existe, às vezes, uma lesão que chama a atenção. Ela pode até ser registrada, mas não é para começar por ela nem para ficar só nela. Nesse caso, chama a atenção que o mediastino desse paciente está alargado. Mas vamos fazer a análise sistemática. Começando pelo centro, nós podemos ver imediatamente que a traqueia não está centrada, ela está um pouco deslocada para o lado direito. Se passasse uma sonda gástrica, talvez a gente visse que o esôfago também provavelmente estaria deslocado para o lado direito também. Ainda no centro, já vimos então que o mediastino está alargado. A área cardíaca não chama atenção. Podemos começar agora pelos brônquios. Dá para ver nitidamente o brônquio-fonte esquerdo e o brônquio-fonte direito. Eu diria que o brônquio-fonte esquerdo está um pouco rebaixado. O normal seria que ele estivesse um pouco mais levantado.
Em relação aos campos pulmonares, se a gente for partir do centro para a periferia, a transparência pulmonar é razoavelmente simétrica, mas a base esquerda está velada. Não dá para ver com nitidez a base esquerda do jeito que a gente vê a base direita também. Existe provavelmente ou um derrame pleural ou um velamento de parênquima nessa região. O mais provável é um derrame pleural do lado esquerdo. Podemos partir agora para a parte óssea. Então, é necessário identificar as clavículas bilateralmente, a escápula, que aparece não tão bem, mas aparece também, e todos os arcos costais. É necessário correr os arcos costais um a um. Então, dá para ver todos os arcos costais. Nesse caso em particular, do lado esquerdo, dá para ver nitidamente que o segundo arco costal está quebrado. Ele começa daqui, acaba e continua aqui. O terceiro também, o quarto também e o quinto também. O sexto não dá para ter segurança. Então, pelo menos existe fratura do segundo, terceiro, quarto e quinto arcos costais do lado esquerdo. Isso associado a um mediastino alargado. Dá para ver até uma calcificação, é um paciente provavelmente com mais de 60 anos, dá para ver uma calcificação do botão aórtico e existe um velamento que vai além dessa calcificação. Vista a parte óssea, visto os campos pulmonares também, dá para ver as partes moles, basicamente saber se tem grandes hematomas e se tem enfisema de subcutâneo, que aqui não estão presentes. Um outro dado importante é considerar a linha do diafragma, que está bem nítida e preservada do lado direito, e a esquerda está um pouco velada. Isso pode significar, então, um derrame pleural ou uma condensação pulmonar nesse nível. Resumindo as lesões nesse paciente, mediastino alargado, desvio de traqueia para o lado direito, abaixamento do bronco fundo do lado esquerdo, fratura de arcos costais, segundo, terceiro, quarto e quinto, e velamento na base do pulmão do lado esquerdo. Até prova em contrário, esse paciente tem uma suspeita forte de ruptura de aorta. No próximo bloco, você vai acompanhar a simulação de um atendimento a uma grávida que sofreu um acidente de carro. Nós voltamos no minuto. Veja agora, passo a passo, como deve ser o atendimento numa emergência. O caso que nós vamos mostrar é uma simulação de um acidente de carro. Dentro do veículo estava uma grávida em fase final de gestação. No local, ela apresentava uma pressão arterial de 90 por 40 milímetros de mercúrio, uma frequência cardíaca de 140 e uma frequência respiratória entre 35 e 40 excursões por minuto. Ela foi mobilizada para o resgate e foi trazida para esse hospital. É um pronto-socorro que não tem centro cirúrgico, não tem especialistas, mas tem serviço de raio-x, laboratório e banco de sangue. Desculpa a pressão dela? Pressão 90 por 40 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca 140, frequência respiratória entre 35 e 40 excursões por minuto. Ok, estou usando precauções contra doenças contagiosas. Oi, o que aconteceu? Ela responde? Ela Oi, fala aconteceu? algumas palavras. Não dá para entender. A respiração dela é ruidosa? É ruidosa. Ruidosa, muito ruidosa. Bastante ruidosa. Existe sangue, alguma coisa visível? Tem um pouco de sangue na boca, Eu vou na aspirar. testa. Dá um aspirador rígido, por favor. Dentro da boca tem sangue. Também tem sangue. Estou aspirando com aspirador rígido. Isso. Melhora a respiração? Melhora, sai um pouco de secreção. Eu vou colocar oxigênio 12 litros por minuto, com máscara ainda. Isso. E vou fazer a elevação da mandíbula dela. Isso, o ruído da respiração melhora. Melhora. E o nível de Isso. consciência? Ela está com o nível de consciência rebaixado, ela se queixa Oi, de tá dor. doendo a perna? Dói. Pelo menos já está localizando a dor. Ok. Meu neném. A frequência respiratória dela agora? Está em 30. 30, está melhor. A respiração agora não é mais ruidosa, está Isso. apenas um pouco taquipneica. Isso. Não tem oxigênio e eu vou escutar o tórax dela. Ok. Estou escutando o murmúrio vesicular do lado direito. Presente e normal. Normal? Presente e normal. À esquerda? Também presente e normal. Normal? Presente bilateralmente Então e normal. não tem comprometimento ventilatório, aparentemente. Ela está respirando bem. Nós temos um oxímetro de pulso? Vamos ligar o oxímetro de pulso, dá para ter uma ideia já como ela está? Ligado ao Vamos oxímetro ligar. de A pulso. perfusão periférica é ruim? A perfusão está diminuída, retardada, mais do que 4 segundos. Tá. Colocado o oxímetro de pulso, ela está com 92 de saturação, 92 de saturação. com a máscara. Não é ideal, mas é razoável já.
Ok, a via aérea continua com uma respiração não ruidosa. Não ruidosa. A frequência respiratória ainda de 30. Isso, 28. 28, ok, melhorou. Ok. Existe sangramento externo evidente? Eu vou olhar. Ela tem uma fratura Ela nessa tem uma perna? fratura, ela tem uma imobilização, tem um hematoma hematoma grande? na coxa direita. Aham. Um hematoma Sangramento grande. externo não tem? Aparentemente não. Ok. Outro sangramento também no segmento cefálico? Não, um pouco escorrido na testa. Mas não está com sangramento não ativo tá agora? ativo. Aham. Sangue na maca, no lençol? Não, também não é visível no momento. Ok. Pulso dela? O pulso dela é palpável, pulso radial, Tem pulso fino, radial. taquicárdico, 140 de Vamos frequência colocar um cardíaca. monitor cardíaco. Monitor cardíaco, o ritmo cardíaco dela, É, taquicardia Taquicárdico, mas sinusal, sem arritmias, complexos de tamanhos normais. Normal, ótimo. Frequência de 130 batimentos por minuto. vamos medir a pressão arterial dela agora. Pressão arterial. Eu mesmo meço a pressão, ganha tempo. Ok. Dá para escutar a pressão arterial? Dá para escutar, a pressão está agora em 90 por 50 milímetros de 90 por mercúrio. 50, frequência de 130. 130. Essa moça deve ter sangramento ativo. Ela continua hipotensa, apesar de não ter sangramento externo evidente. O hematoma da coxa cresceu? É Está muito grande? crescendo, é grande. É grande. Está aumentando. As bolhas cardíacas do complexo é normal, então não é Complexo provavelmente de um tamanho problema normal. cardíaco. A ausculta pulmonar continua simétrica. Continua Tem muro bom do simétrica, lado com direito? o muro Lado vesicular esquerdo? presente do esquerdo e presente muro do bom? lado direito. Em ápices Ok. também, presente. Então não é pneumotórax hipertensivo também. Como é que está aqui? Aqui não é exposta essa fratura, não. Não, né? não é exposta, Não é mas exposta. dói. Tem um hematoma que está em Tem dor. expansão. O hematoma é grande. Isso. Tem deformidade ainda? Tem deformidade. Está mal imobilizado. Como que é a perfusão desse pé? É diminuída. Tem É ruim? perfusão, É mas diferente desse? é um pouquinho menor que Tá mais o frio pé aqui? esquerdo. Um pouquinho mais Então, frio. isso pode ser uma causa do sangramento. Vamos imobilizar isso aqui de forma adequada. Isso aqui não está bem imobilizado. Vamos puxar isso aqui. Dá para tracionar isso aqui. Ok. E levar. Já vai melhorar, viu? Fica tranquilo que já vai melhorar. Por cima, por cima, por cima. Isso. Ai. Ok. Colocar esse no pé, solta um pouquinho para cima. Já vai melhorar. Como é que você a chama? Melhorou o nível de consciência dela, né? Ela já está falando agora. Ok. Vamos incomprimir um pouco mais isso aqui. Peça um pouquinho. Alongar um pouco mais, não tem problema. Pode puxar mais. Puxa, puxa, põe aí. Ótimo. Isso. Com a tração, a perfusão melhora, a dor dela também melhora. Melhorou a dor? Isso, o hematoma continua. Continua hematoma, grande. mas pelo menos não está crescendo. Isso. E a perfusão do pé melhorou então? Melhorou. Tem pulso nesse Tem pé? pulso, A cor fino, está melhor? A cor também está melhor. Ok. Uma perfusão Mas ela retardada de continua qualquer forma. com frequência de 130, Continua. monitor, O que nós saturação. Saturação 93, 92. Ok, vamos pegar uma veia dela. Ok. Vamos pegar, dar soro para ela. Tá bom. Pegar uma veia em cada braço, não interessa. esse Com o negócio que de nós vamos depressão. pegar essa veia? Vamos pegar com gel com o número 14, eventualmente 16, se a veia não for tão evidente. E vamos colocar em cada veia. Primeiro vamos escolher exame de sangue, vamos escolher a amostra para tipagem. E depois vamos colocar em cada veia 1 litro de Ringer, rápido. Colheu a amostra, basta fazer a amostra para tipagem. A gravidez já é evidente nela, não tem muito problema. Colher a amostra e colocar um soro de Ringer. Está correndo o Ringer, o primeiro já, está correndo aberto. Algum cuidado com esse ringer? O Ringer não deve ser frio, não deve ser gelado, de preferência a 39, 40 graus. O Ringer é Perfeito. aquecido para não piorar a hipotermia que a paciente já pode apresentar pelo trauma e pela exposição. Continua sem sangramento evidente, esse hematoma Sem cresceu ou não? sangramento evidente. Ele Hematoma tá está estável. aumentando, ele está aumentando Tá aumentando. lentamente. Ok, mas já correu bastante volume, já correu meio litro daquele lado, já correu mais meio litro lá de cá. E a pressão dela? Pressão continua em 90 por 50. A taquicardia diminuiu um pouquinho. Diminuiu a taquicardia. 120. Padrão respiratório dela? Está em 26, 25 Melhorou. excursões por Gisele? Oi, melhorou. Tem algum lugar doendo muito? A minha perna. A perna. Ok, a perna já está tratada, fizemos a tração, a perfusão tá bom. Tá bom, tá tudo bem com o nenê, viu? Tá tudo bem com o nenê. E ela continua hipotensa, né? Continua Continua com hipotência. 9 por 5, é isso? 9 por 9 5. por 5.
Ela não tem tamponamento cardíaco, não tem pneumotórax hipertensivo, não tem sangramento externo evidente, tem sangramento na coxa, mas que talvez não explique isso aí. Ela pode ter um sangramento abdominal, sangramento torácico evidente não tem. Aparentemente não. Nós podemos fazer nesse momento um raio-x de tórax, Certo. vai mostrar se tem sangramento. Nós temos um raio-x disponível para ser feito aqui. Pode, isso, Então vem chama o aqui técnico, na vamos fazer um sala. raio-x Ele de já tórax vem. aqui. O que nós podíamos fazer para monitorização dela, além de oxímetro e monitor? Ela está com oxímetro, está com um monitor cardíaco. Ela está, a pressão arterial nós vamos monitorizar também. monitorizamos. Nós vamos passar uma sonda vesical para ver débito urinário. Qual seria a utilidade da diurética? Primeiro, a gente vai ver se tem sangramento. Ela pode ter um sangramento para dentro da via urinária. Perfeito. E segundo, nós vamos saber se a perfusão tecidual dela está adequada. Perfeito. Então, vou passar uma sonda. Cuidado com a sonda, só ver se ela não tem fratura de bacia. Aparentemente tem fratura de bacia. Não tem evidente, não crepitação? tem. Não. Tem sangramento no períneo. Isso. Quando vai fazer o exame do períneo, ela urina e a urina está misturada com Misturada sangue. com sangue. Não Será dá que para é saber sangue? de onde veio esse sangue. Ok, eu vou examinar melhor o períneo, fazer um exame vaginal. Certo. Tem sangramento vaginal, evidente? Aparentemente sim. Parece que tem Tá. sangramento vaginal. Ok, fazendo Está sepsia. misturado com urina. Fazer toque retal também. Tá bom. Tônus de esfíncter. O tônus está normal, Normal. presente. Sangramento. Sangramento na luva não existe. Não existe. Ok. Eu vou passar a sonda vesical nela. Ok. Fazendo sepsia, passa a sonda vesical. Sepsia, bonitinho, sonda vesical. Sai de diurese. Vamos ver a diurese que saiu. Olha ali. Diurese Diurese sem sangue. sem Então sangue, o sangue claro. provavelmente era sangue vaginal, não era sangue da urina. Ok, mas ela continua com pressão agora? A pressão dela está em 95/55. Continua hipotensa. Isso. Não é sangramento via urinária, a coxa já era para ter melhorado, se o sangramento tivesse... Não cresceu muito o hematoma da Não, coxa. não cresceu muito. Está mas, estável. mas ele está hematoma Ok. considerável. Ela pode ter sangramento intraabdominal, nós não E esse descartamos sangramento ainda. vaginal, Ela está grávida no final da gestação, pode ser, mas não costuma ser um sangramento que justifique um choque nessa paciente. perfeito. Então deve ter outra causa. Ela é grávida em final de gestação, certo? Certo. Então nessa situação o útero pode comprimir a cava e diminuir o retorno venoso. certo. Então é interessante manter essa paciente com o útero desviado para a esquerda. Isso Ok. pode ser feito ou pela compressão lateral do útero mesmo, para o lado esquerdo, ou virando a própria paciente como um todo, com Então, cuidado de manter seria um imobilizado. síndrome de compressão da cava. Compressão da cava inferior pelo útero gravídico, Então. no final da Foi gestação. levantada essa hipótese depois de discutida todas as outras. Outras Você causas de já tinha choque. O choque discutido. hemorrágico era uma possibilidade, mas ela não tem tanta perda sanguínea evidente, Perfeito. pelo menos. O choque tipo cardiogênico, que é por pneumotórax hipertensivo, que é por tamponamento cardíaco. Eventualmente a própria contusão de miocárdio, porque ela teve um acidente grave, né? Poderia ser uma outra causa, mas não tem arritmia, que costuma ser um sinal presente nessa situação. Sangramento intraabdominal é uma possibilidade ainda. Essa paciente vai precisar ser avaliada por cirurgião. Perfeito. E quando realiza essa manobra, a pressão dela melhora. Melhora. Foi Passa para quanto a em pressão arterial 120 por agora? 80. 120 por 80. Isto. Tá Pressão bom. arterial. Então, talvez a causa do choque fosse exatamente a compressão da cava pelo Perfeito. útero. Nível de consciência dela? Conversa com ela. Oi. Tudo bem, Gisele? Tudo bem. Tá tudo bem, viu? Com o neném também, viu? Então tá bom. Melhorou a perna? A dor na perna melhorou? Mas não tá doendo. Tá doendo menos, tá bom. Melhorou o nível de consciência dela, significa que provavelmente parte disso era decorrente da própria hipoperfusão cerebral por causa do choque. A ventilação está adequada, a voz dela é normal, está tudo direitinho. A parte circulatória já melhorou também. Como é que está a perfusão do pé? Está presente. Presente? Está presente. Simétrica em relação ao outro lado? Isso, e Aparentemente, tem melhorou. uma perfusão boa. Estava retardado, mais que 4 segundos, agora já está Então a em parte 3 da fratura segundos. está estabilizada, não cresceu muito mais o hematoma Não, nesse momento. está estável. Ok. Bem, essa paciente eu acho que está praticamente pronta para ser... O serviço de raio-x chegou. Opa, vamos Que ver o raio-x de radiografia você tórax. quer fazer de Só quê? de tórax, só de tórax? tórax. Só de tórax. Tá Eu não tenho nenhuma suspeita de fratura de bacia, só de tórax eu quero ver. Ok, vamos deixar a tórax dessa paciente. É dela mesmo, tá certo? Identificado como sendo dela. Está um pouquinho penetrada demais para ser uma chapa para ver parênquima pulmonar, mas de qualquer modo dá para ver via aérea nitidamente, dá para ver campos pulmonares, campos pleurais, não tem nenhuma alteração evidente. Então já vimos o A e o B, a parte C, o mediastino aparentemente normal, a área cardíaca também normal, o coração está centrado direitinho. Fraturas, não tem fraturas evidentes, dá para ver diafragma dos dois lados também,
partes moles, eu diria que é uma chapa de tórax normal. Ok. Então, está descartado o tórax como uma fonte de grande sangramento, pelo menos. Bem, ela precisa de uma avaliação ginecológica, uma avaliação obstétrica, porque ela está grávida e está com sangramento vaginal. Como que é a tensão do útero? Não apresenta contrações. Não chama a atenção Não. isso. De qualquer modo, ela precisa ser avaliada, ela tem um sangramento uterino, ela corre o risco de trabalho de parto até um pouco prematuro por causa do trauma. E precisa ser avaliada por um cirurgião, porque ela pode ter sangramento ainda, apesar de ter melhorado, não teve como avaliar adequadamente o abdômen. Isso pode ser feito, eventualmente, até por uma ultrassonografia, se for disponível rapidamente, ou lavagem peritoneal, que eventualmente pode ser feita também. Tá bom. Nós não temos obstetra aqui nesse serviço. Não tem obstetra. Nem E cirurgião. tem obstetra disponível com cirurgião aqui Tem à próximo distância. 10 minutos de ambulância. Então, essa paciente vai ser transferida. Como é que é feita a transferência? A transferência dessa paciente vai ser feita mantendo a imobilização, vai ser feita com oxigênio, que foi uma coisa que fez diferença no nível de consciência dela, e vai ter que ser feita com ela ou em decúbito lateral esquerdo em prancha longa, levantando um pouco a prancha, ou imobilizando o útero com a mão mesmo, havendo gente disponível para isso. Tá bom. A ideia é que ela seja transferida com o mesmo nível de tensão que está tendo nesse lugar. E como é que nós fazemos para começar a transferência? E eu vou entrar em contato com o médico. Ok. Então, por favor, entre em contato com o médico e dê as informações Alô, necessárias. doutor Renato? Sim. Oi, o senhor é o plantonista aí? Sim, estamos aqui Desculpe de plantão. incomodar, mas eu estou Não, com uma o que tá paciente de acontecendo? 24 anos, grávida, Pois não. aparentemente em final de gestação, que foi vítima de um acidente de carro, uma colisão frontal contra a parede de cimento, o carro estava amassado acho que uns 70, 80 centímetros do lado dela, ela foi achada com o nível de consciência um pouco rebaixada, respirando com dificuldade, uma respiração ruidosa, bem taquipneica. No local ela estava hipotensa, acho que 80 por 40. Foi trazida, tinha uma fratura de coxa direita, foi trazida imobilizada em prancha longa, com 6 litros de oxigênio por minuto. Chegou ainda um pouco confusa, se queixando de dor, respirando com dificuldade, uma frequência de 30 a 32, respiração ruidosa, um pouco confusa realmente. Ela tinha uma perfusão muito ruim na parte distal da perna direita, que melhorou a contração. O que foi feito nela? Foi aspirada a via aérea onde havia sangue, não muito, ela tinha lacerações de face, de crânio, embora não tivesse uma lesão evidente. Foi aspirada, foi levada à mandíbula, foi oxigenada, com isso melhorou bastante o nível de consciência dela, agora está praticamente consciente, orientada, se queixa de um pouco de dor só. A parte de ventilação está adequada, a parte circulatória ela demorou para sair do choque, na realidade o que aconteceu é que o choque melhorou quando foi mobilizado o útero para o lado esquerdo, ela saiu do choque nessa situação, embora ela apresentasse um sangramento de coxa à direita também, que aparentemente não está crescendo mais, a fratura é fechada, tem um hematoma grande que cresceu e parou de crescer. Foi dado volume para ela? Ela recebeu ao todo 2 litros de ringa e está correndo já a segunda rodada dos 2 litros de volume também. E eu achei que não tinha necessidade de sangue, por enquanto, uma vez que a pressão arterial dela e a perfusão melhorou muito com a mobilização do útero para a esquerda. Ela é gestante? Ela é gestante no terceiro trimestre da gravidez, parece que é RH negativo, então é interessante providenciar também o Rogan, que nós não temos disponível aqui também. Tem sangramento vaginal, precisa ser vista por obstetra. E eu não descartei totalmente sangramento abdominal. De qualquer modo, a parte hemodinâmica ficou compensada agora. Certo. O foco fetal está presente? O foco fetal está presente. E ela não tem dinâmica uterina, aparentemente. Ok. Ela se queixa de um pouco de dor abdominal, está preocupada com a neném, mas o outro não está Tá bom. contraente. Nós precisamos então de ortopedista, de obstetra e de E de cirurgião. cirurgião geral. Perfeito. Quem vai vir junto com a E paciente? eu vou levar a paciente junto, na ambulância, mobilizando o útero direitinho. Tá bom. Pode manter contato durante o transporte, se for necessário. Temos Nós rádio. damos um suporte para auxílio no transporte. Ok, eu começo a transferência em 5 minutos, então. Ok, pode vir então. Obrigado. Muito obrigado, Renato. Quase 7 mil médicos já se formaram no Brasil pelo método do ATLS. Um número que pode ser considerado pequeno, quando lembramos que 30 mil médicos trabalham nos setores de emergência de todo o país. O treinamento deve ser intensificado e os profissionais devem estar preparados para atuar nas situações de risco. Até a próxima.